senhoras e senhores, tudo bem com vocês? E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre gestor de tráfego na pessoa física, como ele paga imposto. Então, esse vídeo é para você que está como gestor de tráfego e tem dúvidas como pagar imposto na pessoa física. Fique comigo, mas depois da vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Como o gestor de tráfego paga imposto na pessoa física. Vamos lá, senhoras e senhores, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na pessoa física o pagamento do imposto, a responsabilidade sempre é do contribuinte. E existem algumas formas de você fazer isso. Vai depender de qual momento você está. E eu gosto de dizer isso. Eu gosto muito de deixar bem claro para vocês que cada momento e cada pessoa tem um momento da vida. Às vezes eu vou dar uma informação aqui que você ou já passou ou não chegou ainda. Então eu tento fazer aqui um contexto geral, para que tenta se aproximar o máximo possível da realidade daqueles que estão como gestor de tráfego, recebendo na pessoa física e estão ou não estão pagando imposto. Primeira coisa, você deve pagar imposto quando você está ganhando dinheiro? Você tem remuneração sobre uma troca de serviço, mesmo na pessoa física? Sim, senhoras e senhores, há incidência do imposto. Como que você vai pagar o imposto quando você está trabalhando como gestor de tráfego na pessoa física? Tem 3 cenários, certo? O primeiro é mensalmente você antecipar o pagamento do imposto. Então você paga o imposto de renda. Veja que nós estamos falando do imposto de renda, que é um tributo federal vinculado à remuneração de pessoa física. O que é remuneração? Remuneração é todo aquele valor monetário que você tem na troca de mão de obra, de serviço ou algo que você se propõe a fazer. Então você tem uma remuneração, tem incidência do imposto, o imposto é imposto de renda. O imposto de renda para a pessoa física, na verdade, ele se dá mensal quando você tem um veículo empregatício, quando você é um autônomo ou para você, gestor de tráfego, você vai ter que efetivamente fazer manual, tá? Então todo mês nós chamamos de antecipação. Por quê? Porque a primeira forma é você pagar um pouco todos os meses. Então você vai pagando todos os meses um imposto que é para aliviar o impacto tributário que você pode ter lá no ajuste anual, que é a segunda forma de você pagar o imposto na pessoa física. O que é o ajuste anual? A declaração do imposto de renda. Geralmente no período de março e abril é o prazo legal para que você possa declarar o imposto. E os autônomos, pessoa física, que tem remuneração, que tem recebimento de pessoa física ou pessoa jurídica, deve ser lançado lá no ajuste, lá na declaração do imposto de renda, para poder pagar o imposto. Por que é chamado de ajuste? É justamente isso, tá? O ajuste vem porque você vai informar tudo que você recebeu no ano, vai verificar tudo que você pagou de imposto e ele vai fazer um ajuste, ou seja, ele vai verificar se tudo que você recebeu está compatível com tudo que você pagou mensalmente. Qual é a diferença? Que no mês você vai estar tendo como base de cálculo aquilo que você recebeu no mês. Vou tentar explicar, parece complexo, na verdade é um pouco complexo. Mas pense comigo, supondo que você ganha 5 mil reais por mês, certo? 5 mil reais por mês. O que acontece no mês que você ganhou 5 mil reais? Você vai ter que encontrar o valor do imposto, aplicar uma taxa percentual e recolher o imposto sobre a base de cálculo de 5 mil reais, ok? Então funciona assim, uma tabela progressiva, em que existem inúmeros fatores para que você considerar, tem algumas situações que são dedutíveis, mas a base de cálculo será os 5 mil que você ganhou naquele mês. O que acontece lá no ajuste é que não vai ser os 5 mil, vai ser 5 mil por mês. Se você ganhou de forma linear, se você ganhou de forma recorrente todos os meses 5 mil reais, então vai chegar lá no final do mês e você tem 60 mil reais. E a base de cálculo para você pagar o imposto lá no ajuste não é mais de 5 mil por mês, mas sim 60 mil. E a tua tabela progressiva do imposto de renda vai trabalhar com 60 mil. Por quê? Porque o ajuste é anual. Então, quando nós falamos que você paga mensalmente, é uma forma de antecipar o imposto para diminuir o impacto lá no ajuste, é justamente isso. Porque você vai pagando por 5 mil, chega lá no ajuste, ele vai jogar você os 60 mil do ano.
vai ser numa tabela específica, para o ajuste, e ele vai te dar o imposto pago, o imposto a ser pago. Porém, uma parte já foi paga mensalmente, entendeu o ajuste? Então, nesse momento você pode pagar uma diferença ou você pode restituir um valor. Por isso que é chamado de ajuste. Por isso que quando você é funcionário de empresa, lá no imposto de renda você pode ter restituição ou pagamento. Vai depender muito de qual é a sua remuneração. Então a primeira forma é você pagando o imposto mensalmente, antecipando um pouco da carga tributária que você vai ter da segunda forma de pagar o imposto na pessoa física, que é o ajuste anual. E a terceira não muito usada nos dias de hoje. Talvez eu que sou um pouco mais velho já vivenciei mais isso daí, que é o RPA, Recibo de Autônomo. Dependendo para quem você está prestando serviço, ele vai te pedir uma nota fiscal ou um documento. E o RPA, ele pode ser o documento comprobatório para que você possa receber. Mas aí o RPA, ele tem a lei do imposto de renda, existe a questão previdenciária, existe uma parte que é patronal e ele fica muito mais caro. E eu vou pedir uma gentileza a você. Me permita que venha um outro vídeo só falar de RPA para vocês, porque tem muitos detalhes, mas é uma forma de você receber, ok? Então como é que você paga imposto na pessoa física? Senhor gestor de tráfego, talvez uma das profissões mais promissoras nos próximos anos, mensalmente você fazendo um carnê-leão e pagando o imposto mensal, tá? Antecipando um pouco o impacto lá no ajuste, depois anualmente você pagando o imposto no ajuste anual, ou você emitindo uma RPA, certo? Luiz Fernando, são essas formas que eu tenho que trabalhar como gestor de tráfego na pessoa física? Sim, senhoras e senhores. Qualquer coisa diferente disso, somente na pessoa jurídica, somente você abrindo uma empresa. É aconselhável ficar na pessoa física? Depende. Como é que está a tua realidade? Você tem outras fontes de renda? Você tem outra remuneração? Porque lembre-se, lá no ajuste vai toda a sua remuneração. Todas as fontes de renda serão somadas numa única só e jogadas dentro de uma tabela para fins de cálculo de imposto. Então vai depender muito de qual é a tua realidade. Um conselho, um pensamento procure um profissional da área para que ele possa criar um planejamento para você e mesmo na pessoa física te ajudar. Você não precisa fazer um acompanhamento todo mês, mas talvez fazer um planejamento anual com um profissional seria de suma importância. Mas procure um profissional que entenda, que seja especialista no mercado digital. Se você precisar de ajuda, a Infopro Contábil é uma empresa especializada e nós podemos te ajudar. Foi um prazer imenso estar com vocês, um grande abraço e até a próxima.